Muitos de vocês talvez conheçam Askeladd do anime Vinland Saga. Aqui ele é retratado como um guerreiro viking selvagem com uma história de origem incrível. Mas você sabia que o personagem dele é vagamente baseado em um homem real chamado Olaf, o Pavão? Esta é a história dele. Olaf era filho de Hoskuld, um respeitado chefe que vivia na região de Laxdela, na Islândia. Seu nascimento, de acordo com a saga Laxdela, ocorreu em circunstâncias incomuns e complicadas. Ele nasceu por volta do ano 938. Durante uma viagem comercial à Noruega, Hoskuld parou em Branø, uma ilha no sul da Suécia, onde conheceu um mercador russo. Dele, Hoskuld comprou uma mulher que ele acreditava ser muda. O nome dela era Melkorka, e ela foi levada por Hoskuld como uma escrava. Enquanto Hoskuld estava longe da Islândia e distante de sua esposa, Jorun Bjarnadottir, Melkorka tornou-se sua concubina. Quando Hoskuld voltou para casa, ele trouxe Melkorka com ele. Jorun ficou descontente com a presença dela, mas Melkorka foi autorizada a permanecer na casa. Mesmo assim, enquanto Hoskuld estava de volta à Islândia, ele continuou vivendo como marido de Jorun e não a deixou de lado abertamente. No inverno seguinte, Melkorka deu à luz um filho. O menino foi chamado de Olaf. Desde cedo dizia-se que Olaf era uma criança excepcional. Quando tinha apenas 2 anos de idade, ele já conseguia andar e falar claramente. Isso logo levou a uma descoberta importante. Um dia, Hoskuld ouviu Melkorka falando com seu filho e percebeu que ela nunca tinha sido muda de verdade. Quando Hoskuld a confrontou, Melkorka revelou sua verdadeira identidade. Ela disse que era uma princesa irlandesa que havia sido capturada durante um ataque viking. Ela também afirmou que seu pai era um rei irlandês chamado Mirk Jartan. Depois disso, as tensões aumentaram entre Jorun e Melkorka. Os desentendimentos entre elas ficaram tão sérios que Hoskuld decidiu mudar Melkorka e Olaf para longe da casa principal. Ele os instalou em uma fazenda separada. Quando Olaf tinha 7 anos de idade, seu futuro mudou novamente. Um chefe rico, mas sem filhos, chamado Thord, o acolheu como filho de criação e herdeiro. A mãe de Olaf se opôs a esse arranjo, mas o acordo de criação foi mantido. O arranjo beneficiou tanto Thord quanto Hoskuld. Ao acolher Olaf, Thord ganhou a proteção e o apoio da poderosa família de Hoskuld. Hoskuld, por sua vez, garantiu um futuro mais promissor para Olaf. Como Olaf era seu filho com uma concubina, a lei islandesa limitava o que Hoskuld podia deixar para ele diretamente. Por ter sido criado por Thord, Olaf teve acesso a uma herança que talvez não recebesse de outra forma. Aos 12 anos, Olaf acompanhou Thord a Elting, a grande assembleia da Islândia. Lá, suas roupas elegantes e aparência marcante chamaram a atenção. Foi nessa época que ele ganhou o apelido pelo qual seria lembrado Olaf, o Pavão. Por volta do ano 956, Olaf começou a olhar além da Islândia. Nessa época, ele já não era apenas o jovem filho de Hoskuld e Melkorka. Ele havia se tornado um homem promissor, conhecido por sua aparência, sua postura e a história incomum de seu nascimento. Foi Melkorka quem o incentivou a ir para o exterior. Ela nunca esqueceu suas próprias origens e queria que seu filho procurasse a família da qual ela havia sido tirada. Para Olaf, a viagem não era apenas uma oportunidade de conquistar riqueza e reputação, mas também uma chance de provar a veracidade da história de sua mãe e de se apresentar diante das pessoas que compartilhavam o sangue dela. Hoskuld não apoiou o plano. Ele não queria fornecer mercadorias para Olaf levar na viagem. E o pai adotivo de Olaf, Thord, embora fosse rico, mantinha a maior parte de sua propriedade em terras e outros bens que não podiam ser facilmente convertidos em fundos para a viagem. A viagem exigia dinheiro, equipamentos e a ajuda de homens que conheciam o mar. Melkorka então tomou as rédeas da situação. Para ajudar a conseguir o que era necessário, ela se casou com Thorbjorn, o fraco,
um fazendeiro que já havia ajudado ela a administrar suas terras. Esse casamento não foi apresentado como uma união romântica, mas sim como uma decisão prática. Por meio disso, Melkorka ajudou a garantir os recursos para a viagem de Olaf. Ela e Thorbjorn depois tiveram um filho chamado Lambi. Olaf, por fim, partiu da Islândia com um capitão do mar chamado Orn. Orn era um homem ligado à corte do rei Harald Greycloak da Noruega, e sua posição deu a Olaf um caminho importante para entrar na sociedade norueguesa. A viagem deles para a Noruega correu bem, e quando chegaram, Orn aconselhou Olaf a se apresentar na corte do rei. Olaf seguiu esse conselho. Na corte de Harald de Manto Cinzento, ele foi recebido com honra. Seu modo de agir, aparência e conexões familiares o ajudaram a ganhar atenção rapidamente. Ele também era favorecido por Gunhild, mãe do rei, que tinha grande influência na Noruega. Quando Olaf contou a Gunhild que queria viajar para a Irlanda e encontrar a família de sua mãe, ela o apoiou. Ela entendeu a importância da viagem e lhe deu os meios para realizá-la adequadamente. Com a ajuda dela, Olaf pôde viajar de uma forma adequada a um homem de status, e não como um andarilho sem proteção. Antes de Olaf partir para a Irlanda, Melkorka lhe deu objetos para provar quem ele era. Esses eram presentes destinados ao pai dela e à mulher que um dia cuidou dela. De acordo com a tradição das sagas, esses objetos eram essenciais. Olaf chegaria a uma terra estrangeira com uma alegação difícil de sustentar: que ele era filho de uma mulher levada anos antes e neto de um rei irlandês. Olaf então partiu para a Irlanda com Orn e seus homens. Durante a viagem, o navio deles foi pego por uma névoa densa. Quando a névoa se dissipou, a tripulação não sabia onde estava nem para que direção deveria seguir. Uma disputa começou entre Orn e muitos outros a bordo. Alguns queriam que a decisão seguisse a opinião da maioria. Olaf rejeitou isso. Ele disse que os homens mais sábios deveriam decidir, porque um julgamento ruim não se tornava mais seguro simplesmente porque muitas pessoas o compartilhavam. Suas palavras encerraram a discussão e Orn foi autorizado a guiar o navio. A decisão os levou à Irlanda, mas não a um porto seguro. Eles desembarcaram longe dos assentamentos nórdicos e áreas de comércio costeiras. Isso os deixou expostos. Para os irlandeses locais, um navio estrangeiro chegando sem aviso não era uma visão inofensiva, especialmente em uma terra onde os ataques vikings e os assentamentos nórdicos haviam moldado gerações de conflitos. Homens da região avançaram contra o navio. Olaf tentou falar com eles e a saga diz que ele sabia o idioma irlandês, aprendido com sua mãe. Esse detalhe é importante porque mostra que Melkorka não só contou sua história a Olaf, mas também preservou parte de sua terra natal através da língua. Mesmo assim, as palavras de Olaf não foram suficientes para garantir a paz. Os irlandeses atacaram os recém-chegados e tentaram tomar seus bens. Olaf e seus companheiros agora estavam em uma posição perigosa. Eles não vieram como invasores, mas eram estrangeiros armados em uma costa irlandesa e havia pouca razão para os homens locais confiarem neles. A situação mudou quando um grupo de cavaleiros chegou. O líder deles era um rei mais velho e logo soube que Olafr afirmava ser filho de Melkorka. Os objetos que Olafr carregava foram apresentados e a história de sua mãe foi contada. O rei era Mirkjartan, o homem que Melkorka havia nomeado como seu pai. Mirkjartan aceitou Olafr como seu neto. O encontro deu propósito à jornada de Olafr. Ele havia cruzado da Islândia para a Noruega e depois para a Irlanda para confirmar a identidade que sua mãe havia guardado em silêncio por muitos anos. Agora ele estava diante da família da qual ela havia sido tirada. Olaf permaneceu na Irlanda por um tempo e foi tratado com grande honra. O rei o recebeu bem, e a saga apresenta o relacionamento deles como caloroso e respeitoso. O rei ficou satisfeito com Olaf e o considerava um homem digno de alta posição. De acordo com a saga Laxdela, Mirkjartan chegou a oferecer a Olaf o posto de seu herdeiro.
Essa oferta colocou Olaf em uma posição difícil. Aceitar isso significaria permanecer na Irlanda e se envolver na política da família de sua mãe. Também teria arriscado irritar os filhos de Mirkjartan, que tinham suas próprias reivindicações e expectativas. Olaf entendeu que tal decisão poderia criar ressentimento e conflito. Por esse motivo, ele escolheu não ficar. A decisão dele demonstrou tanto cautela quanto ambição. Ele havia conquistado reconhecimento, honra e a prova da origem real de sua mãe, mas não queria trazer problemas para a casa do rei, nem se colocar contra seus tios irlandeses. Olaf deixou a Irlanda com presentes e uma reputação fortalecida. Sua jornada confirmou a verdade sobre o passado de Melkorka e elevou seu próprio prestígio aos olhos de quem ouviu a história. Ele foi ao exterior como filho de uma concubina de passado duvidoso. Ele voltou como um homem que foi honrado na Noruega e reconhecido na Irlanda por um rei. Depois de deixar a Irlanda, Olaf voltou para a corte do rei Harald Greycloak. Lá ele foi novamente recebido com grande respeito, tanto por Harald quanto por Gunhild. Sua jornada acrescentou prestígio ao seu nome, e a partir desse momento, o lugar de Olaf entre as principais figuras da Islândia tornou-se muito mais seguro. Olaf retornou à Islândia por volta do ano 957, trazendo consigo grande riqueza e reputação. Ele partiu jovem em busca de reconhecimento fora do país. Ele voltou como alguém que havia sido honrado na Noruega, recebido pela realeza na Irlanda e aceito como neto de um rei. Seu retorno alterou como muitos o viam. Olaf ainda era filho de Melkorka, uma mulher que antes fora considerada uma escrava, mas sua jornada fortaleceu a história dela e elevou sua própria posição. Ele tinha riqueza, bens valiosos, conexões poderosas e a confiança de um homem que tinha visto mais do mundo do que a maioria dos islandeses de sua idade. Logo depois que Olaf voltou para casa, seu pai Hoskuld começou a arranjar um casamento para ele. A mulher escolhida foi Thorgerður Edilsdottir, filha de Edil Skallagrimsson, o famoso berserker, duelista e guerreiro. Esse era um casamento importante. Edil era um dos homens mais formidáveis da Islândia, conhecido por sua força, poesia, temperamento e longa história de conflitos com reis. Casar-se com a família dele era estar ligado a uma das linhagens mais respeitadas e temidas do país. Thorgerd, no entanto, não se deixava convencer facilmente. A princípio, ela não queria se casar com Olaf. Ela se opôs ao fato de que a mãe dele já havia sido conhecida como uma escrava e recusou-se a aceitar a afirmação de que Melkorka era realmente filha de um rei irlandês. Aos olhos dela, a riqueza e a aparência de Olaf não apagavam totalmente a incerteza em torno de seu nascimento. Olaf então conversou com ela em particular. A saga diz que a conversa deles durou muito tempo. O que aconteceu entre eles não foi totalmente registrado, mas ao final, Thorgerd havia mudado de ideia. Olaf parece ter convencido ela não só sobre a identidade da mãe dele, mas também sobre o próprio valor dele. Ela concordou com o casamento. O casamento foi realizado com honra. Olaf deu a Edil uma espada finamente trabalhada que ele havia trazido da Irlanda, um presente adequado para um homem do status e da reputação de Edil. O gesto demonstrou tanto respeito quanto confiança. Também marcou a entrada de Olaf em uma aliança poderosa que uniu os descendentes de Hoskuld à família de Edil Skallagrimsson. A vida deles juntos é apresentada na saga como sendo boa. Thorgerd era determinada e orgulhosa e Olaf era generoso, capaz e ambicioso. Juntos, eles começaram a formar um lar que se tornaria uma das mais importantes da região. Por volta do ano 962, o pai de criação de Olaf, Thord, morreu. Thord havia acolhido Olaf quando criança e o feito seu herdeiro, e agora Olaf herdou sua propriedade e dinheiro. Com essa herança, Olaf comprou terras e estabeleceu um novo lar. Muitos começaram a morar perto da residência de Olaf e a vê-lo como chefe. Sua autoridade aumentava constantemente, não apenas por causa de sua riqueza,
mas porque ele sabia como reunir pessoas ao seu redor. Ele tinha os modos de um chefe, a generosidade esperada de uma casa importante e a dignidade pessoal que fazia com que os homens estivessem dispostos a segui-lo. A residência de Olaf era conhecida por sua riqueza e decoração, e a saga o descreve como uma das melhores casas da Islândia. Dizia-se que suas paredes eram adornadas com cenas de histórias antigas, cuidadosamente feitas e muito impressionantes. Por volta do ano 965, Hoskuld morreu. Sua morte trouxe mais uma provação para a família. Na sua herança, Hoskuld deixou ouro para Olaf. Isso causou tensão com os filhos legítimos de Hoskuld. O presente mostrou o afeto de Hoskuld por Olaf, mas também correu o risco de criar ressentimento entre seus outros filhos. Olaf entendeu o perigo. Em vez de permitir que a disputa aumentasse, ele agiu com moderação. Ele pagou 1/3 do custo do banquete fúnebre de Hoskuld, um gesto público e honroso que ajudou a aliviar a tensão. Ao fazer isso, Olaf mostrou as qualidades que o tornaram poderoso. Ele não respondia a cada ofensa com raiva, nem explorava cada vantagem ao máximo. Ele sabia quando manter-se firme e quando preservar a paz. Na época da morte de Hoskuld, Olaf, o Pavão, já era um dos homens mais respeitados da Islândia, não apenas por sua riqueza e ascendência, mas pela maneira como se portava entre os homens. Por volta do ano de 975, Olaf decidiu viajar para o exterior mais uma vez. Sua esposa não queria que ele fosse, mas Olaf foi apesar das objeções dela. Ele navegou até a Noruega e, enquanto estava lá, Olaf visitou Hakon Jarl, o senhor supremo do país que havia tomado o trono de Harald Greycloak. Hakon o recebeu com grande honra e lhe deu um presente valioso, uma carga de madeira para levar de volta à Islândia. Na Islândia era difícil conseguir boa madeira, então esse foi um presente generoso e útil. Isso também mostrava o respeito que Olaf conquistou entre poderosos no exterior. Olaf morreria no ano de 1006. Askeladd e Olaf, o Pavão, são semelhantes porque ambos têm raízes mistas nórdicas e celtas. Ambos são moldados por suas mães. Eles carregam uma ligação com uma linhagem real oculta. Askeladd é metade dinamarquês e metade galês, enquanto Olaf é islandês por parte de pai e irlandês por parte de mãe. Ambos são homens inteligentes que compreendem o poder. Askeladd usa estratégia, medo e violência para sobreviver. Olaf usa riqueza, alianças, lei e reputação para ascender na sociedade islandesa. A diferença principal é o caráter. Askeladd é implacável, violento e pronto para enganar ou matar por seus objetivos. Olaf é mais contido, generoso e busca a paz. Em termos simples, Askeladd é um guerreiro político trágico, enquanto Olaf, o Pavão, é um chefe respeitado que constrói poder através da honra, da família e da moderação. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna estes vídeos possíveis. Um agradecimento especial para Stephanie Hesson, Teresa Lux e John Sites. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um Perfis Históricos.